E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia de mostrar uma coisa diferente na coleção. Porque hoje eu não vou mostrar nenhum livro, nenhuma figura colecionável. O que eu vou mostrar são fotonovelas. É isso mesmo, fotonovelas. Eu tenho algumas fotonovelas clássicas, bastante antigas, e me inspirando num vídeo do meu amigo Cássio Vitti, lá do canal Milhas e Milhas. O Cássio, há um tempo atrás aí, ele fez um vídeo em que ele mostrava uma fotonovela que ele recebeu, né, uma fotonovela até do Zé do Caixão. E eu assisti aquele vídeo e lembrei, cara, que eu não tenho só essas que eu vou mostrar, eu tenho mais uma outra, mas a outra é aquela bem fotonovela estilo novela da Globo, né, estilo novela das 8, sei lá se isso ainda passa, eu não assisto TV, mas bem aquelas novelas de TV mesmo, aqueles dramalhões e tal. Não achei interessante estar aqui, achei interessante mostrar estas pela temática e pela antiguidade. São fotonovelas bem raras, são bem difíceis de encontrar por aí, né? Não é tão fácil assim de você ver, não é tão fácil de você encontrar, e muitas vezes vêm sendo vendidas aí por aqueles valores bastante absurdos que os caras querem que você doe um rim para comprar. Eu comprei já há bastante tempo e, como eu sempre digo, infelizmente a pessoa tinha este hábito aqui, né? Aqui tá longe, não tá focando direito, mas é aquele maldito precinho que a pessoa cola na capa, que é uma droga, né? É uma pessoa que vende não para colecionador, né? Ela não está vendendo com a intenção de que você coleciona, ela está vendendo porque você vai ler. Só que é uma pena, se você for tirar, danifica. Eu ainda não descobri uma maneira de tirar esses precinhos sem causar danos. Mas então, né, sem muita conversa fiada, eu vou começar a mostrar. Eu tenho aqui 4 edições para mostrar. 2 de faroeste, vocês já estão vendo aqui. A coleção Super Aventuras. A primeira traz a história A Trinca Implacável. Essa é do ano 2, a número 13. E a segunda, né, Super Aventuras, traz a história Os Bandidos da Cidade Fantasma. Ambas anunciam 68 páginas. E essa é do ano 1, a número 6. Elas são de uma editora mexicana, cara. Antes de eu começar a mostrar por dentro, eu vou mostrar as outras também. Depois eu tenho outras 2 que são do Antar, o Herói das Selvas. Essa aqui é do ano 2, a número 14, também 68 páginas. Olha aí a capa. A capa é uma arte pintada, vamos dizer assim, Catongo, o terror da selva. E a outra, que é a capa mais bonita de todas, na minha opinião, é Antar número 35, Fulgores sobre a Selva. O Antar, todo mundo já percebeu que é, né, o Tarzan numa versão aí modificada, vamos dizer assim. Essas fotonovelas, cara, eu vou manusear com muito cuidado, tá? Isso tá meio... são muito antigas, eu comprei no estado em que estão, tá? Elas estão... Como eu comprei, não consegui em condições melhores, o que é uma pena. Tá precisando de um restauro aqui. Eu até vou deixar separado para que a minha restauradora possa fazer seu trabalho. Porque eu tenho, né, o privilégio de ter uma restauradora. E ela vai fazer o seu trabalho aqui depois para poder garantir que ela fique melhor. Mas essas fotonovelas eram publicadas por essa editora aqui. Deixa eu ver onde é que eu tenho para eu poder mostrar para vocês melhor. Onde é que tá? Tá numa delas. Espera aí que eu quero poder ilustrar isso melhor aqui, ó. É a Editor Max. E por que ela tem esse nome engraçado, né? Essa seria, vamos dizer assim, a editora original, a detentora dos direitos. Daí aqui no Brasil elas eram publicadas por uma espécie de, né, sucursal aqui
né, que sucursal brasileira, vamos dizer assim. Mas por que ela tem esse nome? Porque essas revistas, elas são mexicanas, né? Elas no original eram publicadas em espanhol por uma editora mexicana, né? Editor Max era México Editore, uma coisa assim. E o que elas são, na verdade? Agora, enquanto eu falo, eu vou folheando para a gente ver. Elas são nada mais, nada menos do que os filmes. Isso são filmes. Todas as publicações da Editor Max são cenas dos filmes. No caso aqui, as de faroeste. Cenas de filmes de faroeste, quadro a quadro, nas fotografias, né, fotografadas quadro a quadro, escaneadas, vamos dizer assim, e com a ação preenchida com balões de fala. Era basicamente isso. Eu fiquei sabendo dessas informações porque esse é um dos raros casos em que, quando eu adquiri, eu fiquei curioso bastante para fazer pesquisa. Isso na época eu tinha um outro canal, e esse canal exigia muita pesquisa, tá, para poder postar os vídeos. Eu já falei sobre isso aqui. E então eu já estava nessa vibe de ficar pesquisando e tal, e resolvi gastar um tempinho para pesquisar porque eu fiquei curioso. E aí descobri isso, sabe? Então, são os filmes de faroeste. No caso desta aqui, né, que é de faroeste, quadro a quadro, né, fotografados, escaneados, vamos dizer assim, e preenchidos com balões de fala. E fazia muito sucesso no México, e durante um bom tempo fez muito sucesso no Brasil. A publicação não tem qualidade no papel, né, cara? É papel jornal, desbota com o tempo. Vocês puderam ver aí, principalmente no começo da revista, logo que eu abri, em alguns quadros também. Ao longo, quando você avança pela revista, você vai vendo, às vezes fica muito apagado. Ó, tem manchas, isso tudo veio com a revista, tá? Quando eu comprei, veio assim. Porque, né, são publicações antigas, são publicações dos anos 60. Tá? Essas revistas eram publicadas aqui no Brasil nos anos 60. E pela má qualidade do papel, acabava acontecendo isso. Também pelo descuido, né? Eu não sei pelo que essas revistas passaram, né? Devem ter passado por muita coisa dos anos 60 até aqui, até chegar nas minhas mãos. Eu guardo elas com muito carinho, com muito cuidado. Eu mal manuseio. Depois de muito tempo, esta é a primeira vez que eu manuseio essas revistas. Eu manuseei elas só quando li, e uma outra vez num vídeo que eu fiz para um amigo que tem um canal chamado Vício de Colecionar. Esse vídeo talvez ainda esteja no canal dele, tá? E depois eu não mexi mais, eu evito mexer, tem folhas soltando por vezes e tal. Então eu não mexo muito, eu tomo muito cuidado, principalmente porque elas já vieram assim. E a essência é essa. Então as histórias de faroeste são essa. A qualidade do roteiro, cara, vamos passar para a próxima já, essa é a trinca implacável. A qualidade do roteiro não é nada de primoroso, é aquela história que eu sempre falo para vocês do quadrinho da época, do quadrinho dos anos 60, roteiros mais simplórios, histórias mais simples, mais calcadas na aventura mesmo. Os filmes também eram assim, principalmente os filmes de faroeste, não difere muito aqui, tá? Aqui ele tem a verdadeira história dos índios, já é o capítulo 6, isso vinha sendo, né, publicado nas revistas número após número. Ó, aqui tem um grande problema, isso eu acho que foi umidade, ó. Tá vendo? Parece umidade. Aí, os bandidos da cidade fantasma, é a mesma coisa, o mesmo esquema. Isso é um filme de faroeste que foi transformado em fotonovela. Essa é uma curiosidade interessante, porque a princípio, quando eu comprei, eu pensava que era simplesmente uma fotonovela produzida como fotonovela, entendeu? Faziam a história e fotografavam e tal. Quando eu li que, se não todas, a imensa maioria das histórias publicadas pela Editor Max eram filmes
que eles transformavam em fotonovelas, eu fiquei bem surpreso e ao mesmo tempo eu achei bem esperto, porque eu suponho que dê bem menos trabalho você transformar o filme numa fotonovela só colocando ali quadro a quadro as cenas e preenchendo com os balões de texto, do que obviamente você fazer a fotonovela do início ao fim, fotografando e tudo mais. Eu acho que os caras conseguiam, de certa maneira, economizar uma boa grana e, pelo que eu descobri na época, rendia um bom dinheiro, porque fazia muito sucesso. Eram as histórias do faroeste na época. O faroeste estava em alta, anos 60, né? Estava muito mais em alta que hoje em dia. Eram todas aquelas histórias transplantadas aqui para uma boa fotonovela. Quando eu era moleque, eu costumava ler fotonovela, tá? É curioso, mas durante um período eu costumava ler fotonovela. Principalmente quando eu ia na casa do meu avô materno e ele só tinha filhas meninas, não tinha o que fazer lá, e eu descobri uma pilha de fotonovelas num canto, eu passava o tempo lendo até a hora de ir embora. Eu confesso que eu não gostava muito de visitar esse meu avô por causa disso, porque eu era criança, não tinha o que fazer. Mas eu descobri essas fotonovelas e eu lia, sempre gostei muito de ler. E eu nunca havia imaginado, naquela época da minha infância, que um dia haviam existido fotonovelas que eram assim, de aventura. Ó, aqui ó, o que eu falo, ó, já bem mais desbotado as páginas. Tá? A qualidade do papel jornal aliado a um pouco esmero no cuidado e tudo mais provoca isso. Né? Mas eu não imaginava que existiam fotonovelas assim. Fotonovelas de aventura, mas existiam. Essas são as duas, então, que eu tenho voltadas para o faroeste. Eu não vou ficar manuseando muito, tá, gente? Então vocês podem observar que eu não estou falando muito das histórias em si, porque nesse caso eu realmente quero focar na curiosidade do simples fato de serem fotonovelas. Aí vamos para do Antar. O Antar é como eu falei. Nosso amigo Antar é simplesmente, né, o Tarzan, ou um simulacro do Tarzan transferido para fotonovelas. Também são filmes. Eu suponho que nem todos os filmes que eles transformaram em fotonovelas fossem filmes que foram sucessos de bilheteria na época, entendeu? Eu acho que muitos desses filmes talvez fossem produções menores e tal. Esse aqui mesmo, por exemplo, como eu disse, fica óbvio que isso, né, é inspiração no Tarzan, mas eu não sei afirmar para você se esse é categoricamente um filme do Tarzan transformado em fotonovela, porque principalmente esse ator, o ator da capa até me é familiar, a figura na capa, a aparência na capa me parece familiar, mas o cara aqui que está fazendo as vezes do Antar, né, o ator que está fazendo as vezes do Antar, ele não me lembra nenhum Tarzan clássico que eu tenha visto num daqueles filmes antigos. Então, provavelmente fosse outro filme, talvez pegando a onda, não sei explicar, né? Até isso exigiria uma pesquisa bem mais profunda. Mas a fonte em que ele bebe, olha só como essas páginas estão mais opacas ou mais apagadas. A fonte em que ele bebe é notável, ó, a página solta, notável que é Tarzan, né? Não há nenhuma dúvida nisso. E nessa história, Fulgore sobre a Selva é uma aventura na qual ele enfrenta caçadores inescrupulosos, né? Tem terremotos, vulcões, é clássico. As clássicas aventuras da época. Ela também é dos anos 60, até tem aqui, ó, 1964. Antar. E aí a última que eu vou mostrar, Antar, Catongo, o terror da selva. Essa é a melhor história do Antar que eu tenho. Infelizmente também é uma revista que está bastante castigada aqui, ó. Isso é uma droga. Isso talvez seja um pouco de descuido meu, mas é a melhor história, né? Ele enfrentando aí um clássico gorilão. E tem ainda essa coisa que eu já mencionei num outro vídeo, em outra revista, ó, Galeria dos Nossos Leitores, né? Cara, olha só como as pessoas da época... Não sei, cara, parece que na época as pessoas tinham outro tipo... Tudo bem, são fotos preta e branca e tal, mas não parece que as pessoas dos anos 60 tinham um jeito mais austero,
como se, até mesmo as crianças, como se tudo fosse mais sério, mais sisudo. Não é curioso? Sabe, onde andam essas pessoas? Será que alguma delas tá viva? Né? Hoje devem ser avós, entende? Devem ter netos, devem ter tido filhos. E onde andam, né, cara? Será que alguma delas chegou a ver que a sua foto foi publicada? Eu acho muito curioso imaginar o que se passa com essas pessoas. Aqui vinha com a Louca Aventura, que já é a continuação de uma novela de Elsa Trapani, que eu não conheço. E aqui tá, vou começar tipo mangá do final pro começo aqui. Aqui tá o nosso grande inimigo do Antar, o gorilão Catongo, que é claramente uma pessoa com fantasia de gorila. Houve uma época no cinema em que filmes com macacos, com gorilas, estavam muito em voga, né? E tinha uma porrada de produções feitas com gorilas de todo tipo, né? Como vilões, gorilas monstruosos e tal, né? Meio que naquela onda do... Olha isso. Meio que naquela onda do King Kong, só que, tipo, variando no tema, né, cara? Nem todos os gorilas eram gigantes, né? Às vezes eram gorilas assassinos, tinha gorila alienígena, tinha de tudo. E curioso é que havia atores na época que tinham se especializado em fazer papel de gorila e eles chegavam a levar para os estúdios quando iam filmar a sua própria fantasia. Tinha isso. Aqui, ó, é o mesmo quadro, simplesmente é repetido, ó. Que curioso. Vamos aqui também. Ó, vamos economizar? Economia. E eu achei isso muito curioso quando eu li, cara. Porque pensa, você era contratado para fazer papel de gorila. Um dos requisitos é que você levasse a sua própria fantasia. Não era muito louco? E o nosso Catongo aqui, que enfrentava o nosso Antar, o nosso Tarzan de segunda linha, sem dúvida era um ator vestido de gorila. E pessoal, é isso. Não tem muito o que falar. Eu tenho aqui 4 pedaços da história de um outro tempo em que tudo era mais simples, né? Tenho aqui também o que eu considero, de certa forma, uma esperteza de uma editora, né, mexicana, de ter tido essa ideia de fazer fotonovelas transplantando simplesmente as imagens de filmes para transformá-las em revistas. Fez sucesso no México, fez bastante sucesso no Brasil por um tempo. Hoje fica na memória, fica na saudade. E são histórias que quando eu li, me deu um misto de nostalgia e ao mesmo tempo de diversão pela novidade, porque até então eu não conhecia. São muito gostosas, cara. Era um tempo muito feliz, né, que eu gostaria de ter vivido, né? Não sou tão velho assim, eu não, né, não vivi nos anos 60, mas que quando eu leio essas coisas, eu fico pensando que o mundo era mais simples e mais feliz. Não sei, é a impressão que eu tenho. Se você gostou, deixa like.